A gente fala agora sobre direito trabalhista e o destaque de hoje sobre folgas e férias. O trabalhador com carteira assinada pode exercer outra função remunerada durante esse período de descanso? Para responder e tirar essas dúvidas, a gente recebe agora no estúdio a doutora Juliana Mendonça, advogada trabalhista. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, a gente falando então a respeito desse tema em específico, pode ou não? Então, a gente tem que observar se aquele empregado ele tem um outro contrato concomitante. Por exemplo, é muito comum, jornada 12 por 36, o trabalhador ter 2 empregos, né? Trabalha 12 horas em um, 12 horas em outro e assim ele vai tendo o ganho dele. Porém, quando ele tem 2 contratos concomitantes, muitas das vezes ele não consegue juntar as férias, até porque quem define qual que é a data que esse trabalhador vai gozar as férias é o empregador. Então, nesse caso, ele pode sim, mesmo estando de férias em um, continuar trabalhando no outro. O que não pode de forma alguma? Esse trabalhador ter um vínculo de emprego e durante as férias dele, ele fazer bico em outro trabalho. Fazer algum tipo de outra atividade. Por quê? As férias é um período para aquele trabalhador oxigenar e evitar, diminuir o risco de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Porque é um período que ele tem ali para ele ter o descanso, o gozo pleno das faculdades físicas e mentais dele. Tá, então se ele é contratado de uma empresa, apenas uma empresa, e ele sai de férias, ele não pode então fazer esses bicos, não pode fazer esses outros trabalhos fora esse? Não pode. O que acontece? Pode ser até motivo de justa causa. Sério? Sério, porque o empregador, ele libera aquele trabalhador por lei, por força legislativa, para que ele tenha o descanso. E assim ele possa evitar doenças ou até acidente. Se ele continua trabalhando sem descanso, mesmo que não naquela empresa, mas em outra, então ele não vai estar descansando, não vai estar suprindo o que a legislação determina, que é o descanso do trabalhador. O trabalhador não é máquina, ele precisa ter descanso. Na verdade, até máquina hoje em dia, a gente sabe que precisa ter uma pausa para poder também descansar. Mas se esse trabalhador não tivesse descanso, aumenta-se muito o risco desse trabalhador ter doenças ocupacionais ou mesmo acidente de trabalho. A empresa, vendo que esse trabalhador nas férias, ele está recebendo, porque as férias ele recebe o salário mais o terço. Se ele utilizar esse dinheiro e ir trabalhar em outro local, ele não vai estar cumprindo o que a legislação preconiza, vai estar infringindo a legislação e pode ser até demitido por justa causa. Olha aí, muita gente não sabia disso, nem eu sabia disso também não. Agora, essa questão, você falou sobre as férias, o empregador é que determina como é que é essa legislação com relação a férias, por exemplo, tem empresas que têm bancos de horas, né, que você faz a hora extra e fica as suas horas naquele banco de horas. O momento em que ele vai curtir essa folga ou ter essa folga do trabalho e também as férias, é só a empresa que determina ou o empregado tem o direito de escolher quando vai sair de férias ou quando vai tirar uma folga? Férias e banco de horas são institutos um pouco diferentes. O banco de horas é aquele que você trabalha mais num dia para descansar em outro. As férias não, legalmente, anualmente, você tem direito ali ao período de até 30 dias de férias, que pode ser fracionado em até 3 períodos, desde que um não seja menor do que 14 dias e o restante não seja menor que 5 dias. É importante que a gente diga que o empregador tem o direito de escolher, mas não é incomum o empregador e o empregado fazer negociações em melhor período, para que esses trabalhadores também sejam beneficiados. Mas a empresa obrigatoriamente precisa dar um pré-aviso de férias com no mínimo 30 dias de antecedência. Para a gente finalizar só rapidinho, quem tem filhos na escola ou estuda também pode ter preferência nessas férias em meses de férias escolares? Não existe isso legalmente permitido na lei. Porém, quem é estudante menor de 18 anos, a preferência é que ele tenha férias no período escolar. Tá ok, a gente então falou com a Juliana Mendonça, advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho. Muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigada eu, até mais. Obrigada.